Ei, pessoas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Luciane. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui todos os dias, para manter a disciplina de estar estudando, eu venho cá e gravo 2 vídeos para aprender, para me aprofundar mais na doutrina espírita e para começar a fazer reforma íntima. Na verdade, já faço há 15 anos, mas sempre o trabalho é muito grande ainda a ser feito. Então, todos os dias eu me comprometo a ler um texto de cunho moral, geralmente do Emmanuel, mas não necessariamente. Às vezes vem um texto que não tem nada a ver com religião, mas que traz para a gente uma vontade de querer se melhorar, faz a gente repensar as nossas escolhas. E gravo um vídeo de um estudo mais aprofundado da doutrina espírita, psicografado pelos espíritos. O espírito não passa a mão na cabeça da gente, eles dão sempre umas lambadas com muito amor, para ver se a gente acorda aqui na Terra e faça as escolhas corretas. E hoje eu vou dar continuidade ao estudo do livro Iluminação Interior, psicografado pelo Divaldo Franco, que quem nos trouxe aqui foi o espírito da Joana de Ângeles, um espírito muito elevado. E eu vou ler o capítulo 4, Cisânia. Cisânia significa discórdia, desentendimento. O espírito de cisânia que predomina em muitos grupos humanos decorre dos conflitos de indivíduos que não se encontram psicologicamente amadurecidos para o convívio em sociedade. Então, todo conflito nos grupos pequenos começa com indivíduos mal resolvidos, que são, nosso primeiro inimigo somos nós mesmos. O primeiro conflito que a gente tem conosco é com Deus. Se a gente não se perdoa, a gente não consegue perdoar o outro. Se a gente é muito crítico conosco, a gente vai ser crítico com o outro. A maneira como a gente se trata, se a gente não se trata com amor, com bondade, com compaixão, a gente vai levar discórdia para os grupos que a gente faz parte. E esses grupos, se eles estiverem desarmonizados, se o número de indivíduos que estiverem lá cativando a discórdia mais do que a harmonia, procurando muito mais a briga do que o diálogo, se o número de indivíduos focados no mal, na ignorância, for maior do que aqueles que estiverem procurando a solução, esse grupo vai ter um impacto na sociedade como aquele que leva a discórdia e que por fim vai ao meio ambiente. É sucessivo. Isso é muito fácil da gente ver na internet. Um indivíduo mal resolvido, os algoritmos que eles usam em época de política despertam o pior em nós. As pessoas não conseguem enxergar a realidade do outro, porque os algoritmos fazem a gente só ver a nossa verdade, o nosso ponto de vista, não permite que a gente escute o outro, que a gente aprenda com o outro. E aí as nossas diferenças crescem cada dia mais, apesar de tantas semelhanças. E aí você vê cada um mais intransigente, chega na época de política, um único indivíduo, ele contamina o grupo de WhatsApp vai para a internet e começa a criar aquela baderna toda, e quando você vê, um país inteiro está dividido ao meio, ou é esquerda ou é direita, ou é isso ou é aquilo, não tem mais aquela sensatez, não tem aquela vontade de escutar o outro, eu estou certo e o outro está errado. É um absurdo que isso aconteça, e aí vai para situações extremas e as pessoas querendo conseguir na base da violência, na base da força, não só a força física, mas a agressão psicológica, a agressão política. A gente nem sei se isso vai ser barrado aqui, mas hoje a gente vive num estado de ditadura na internet, porque como se os fins justificassem os meios, né? Vão proibir as pessoas de falarem o que pensam para evitar que esse espírito de cisânia aumente. Mas por quê? Começa com o indivíduo. Então, eu sempre falo isso, reforma íntima é isso. Se a gente quiser realmente mudar o mundo, o que está ao nosso alcance mudar somos a nós mesmos. E se a gente se transformar, a gente tem o potencial de impactar muito a sociedade. Eu vi isso outro dia numa palestra aqui no YouTube. Quantos Gandhis foram necessários para mudar uma Índia inteira? Churchill, eu não sei se era Churchill ou se era Hitler, falava que... Não, Churchill falava que preferia enfrentar 100 Hitlers do que um Gandhi, porque desarma a pessoa. Então ele se transformou, ele colocou valores elevadíssimos para ele não aceitava algo que prejudicasse os outros. Ele começou a colocar assim, as cláusulas inegociáveis para ele eram muito elevadas, ele era muito voltado na ética, na moral. Então era muito difícil você quebrar uma pessoa dessa, porque ela não se corrompia com as coisas que as pessoas geralmente se corrompem, que são os prazeres, são as facilidades, é o medo,
ele estava tão convicto daquilo que ele estava fazendo era certo, ele tinha valores tão sólidos que ninguém conseguia desviá-lo do caminho dele. Então é isso que, é claro, Gandhi veio com uma missão de ajudar um país. Ele era um espírito missionário. Mas nós estamos num período de transição planetária. Não vai vir pessoas especialíssimas, um Jesus da vida para salvar a gente. Agora a tarefa é a gente se melhorar internamente para que a gente possa causar, para que a gente não se torne corrompido facilmente, para que os nossos valores sustentem os nossos pensamentos e os nossos atos, para que seja sempre voltado para o bem de todo mundo, para que nos transformando internamente, nos libertando dos nossos vícios físicos e morais, que a gente se elevando, procurando ser pessoas melhores, mais bondosas, mais sensatas, escutando o outro, procurando o espírito de paz conosco, com o próximo, evitar o conflito, uma discussão que leve à discórdia e procurar a solução, a gente vai estar impactando as pessoas ao nosso redor. E essas pessoas, já foi feita uma pesquisa que uma pessoa feliz, ela consegue impactar até 7 pessoas linearmente. A felicidade de um vai passando para o outro, mas uma pessoa de mal com a vida, ela também consegue impactar várias pessoas. Eu acordo mal-humorada, eu dou uma patada na pessoa que divide a casa comigo, essa pessoa pega o carro, vai para o trânsito, alguém vai lá e não age legal com ela no trânsito, ela já vai dar uma fechada, já discute, e o outro já vai ficando mal-humorado e já leva para o trabalho o mau humor. Então a gente vai passando por contato. O nosso estado de espírito, a gente tem o potencial de influenciar muitas pessoas ao nosso redor. Então o melhor favor que a gente faz para o mundo, o melhor favor que a gente faz para nós é a nossa melhora íntima. É a gente procurar um estado de paz interior. E um grupo, para ter uma discórdia, precisa só de um indivíduo que não está bem consigo, que se encontra psicologicamente, que não se encontram psicologicamente amadurecidos para o convívio em sociedade. Conviver em sociedade requer renúncia, requer se calar, não reagir, mas pensar antes de fazer, requer educação, requer gentileza, requer se importar com o outro, não é só o que é bom para mim, não é só o que vai fazer minha felicidade, mas também o outro tem desejos e necessidades que são tão importantes quanto as minhas. Então, a gente está nesse processo de amadurecer na vida em sociedade. Sempre encontram razão para gerar dificuldades nos relacionamentos, apontando erros e poupando-se a solucioná-los. Então, está sempre pronto para apontar o erro do outro e evitando procurar trazer a solução para si. Se tiver alguma coisa que esteja ao seu alcance fazer para aliviar a situação, para resolver a situação, não, porque isso é trabalho do outro. É o outro que tem que fazer, que se dane o outro. Não quer ter o trabalho, não quer ter a atitude. Só quer falar para o outro o que o outro tem que fazer e olhar para o outro vendo aquilo que ele está deixando de fazer. É aquela coisa, quando você está fazendo certo, ninguém repara, é sua obrigação. Mas quando você comete um erro, a pessoa vem e te massacra e te critica, porque errar é proibido. As pessoas têm que serem perfeitas, mesmo que quem exige não é. As pessoas que criam uma expectativa, exigem que os outros correspondam às expectativas e não estão dispostas a eles terem que corresponder às expectativas das pessoas. De um modo geral, é isso que a sociedade faz. Nós somos muito bons em enxergar o que o outro deixa de fazer. Até mesmo porque as coisas, para elas serem consertadas, o erro precisa aparecer. E nós somos ainda muito ignorantes, nós somos ainda muito imaturos. Então, os erros vão acontecer, mas não é massacrar a pessoa, é buscar a solução. Tem gente que é tão bom que vê um problema em cada solução. Você vai falar alguma coisa, mas isso vai dar errado por causa disso. Aí você fala outra, mas não vai dar certo. E para cada solução que você arranja, a pessoa arranja um problema. Para que não seja feita a atitude, para que a ação correta para tentar resolver, para tentar ter o êxito não seja feita. São pessoas desmotivadoras, são assassinos dos sonhos das pessoas, e gostam de um problema. Tem gente que no caos a pessoa se destaca, porque aí ela cria o caos e ela entra como eu sou o chefe, eu sou o líder, eu sei o que todo mundo tem que fazer. Não pensem, me obedeçam. E muita gente assim também. Então, tem que tomar cuidado. Relações humanas é o maior critério de felicidade que existe na face da Terra.
E a gente tem que tomar muito cuidado para não ser essas pessoas, mas também como agir com essas pessoas. Excluí-las não é uma solução. Então, que a gente olhe para elas e veja como eu me sinto com relação àquela pessoa, e o que aquele sentimento está mostrando a meu respeito. Ah, a pessoa é intransigente, então eu fico com raiva, então será que é porque eu sou intolerante? Aquela pessoa ali, ela me fez mal, então eu não quero ficar perto dela. Então eu é, não tenho ainda a capacidade de me defender, e eu preciso excluir as pessoas, eu preciso julgar as pessoas, eu preciso condenar. Será que não seria um pouco de prepotência da minha parte, de arrogância, de vaidade, de preconceito, falar que eu sou muito boa, que eu não posso me misturar com a outra pessoa? É claro que a gente não pode deixar qualquer um fazer parte do nosso círculo íntimo, porque aí as pessoas têm muita capacidade para nos afetar. E nem todo mundo é bem intencionado, nem todo mundo quer coisas boas. Mas daí a gente também excluir as pessoas, afastá-las, ter medo delas, porque elas não são boas o suficiente para nós. Olha aí a vaidade, olha a arrogância. Então, o que o outro está mostrando a meu respeito? Aí, toda vez que alguém demonstrar, despertar um desconforto em nós, olhar para si e tentar ver por que eu estou me sentindo assim. Não é fácil, mas é a porta estreita. Enfrentando desafios interiores de ajustamento e equilíbrio pessoal, transferem para os outros os tormentos de que são objetos, criando situações embaraçosas, perturbando a ordem, apresentando-se como salvadores dos demais e vítima de todos. Falei isso agora mesmo, mas eu acho bom pontuar isso. E é muito comum, eu tive mestres que me ensinaram isso. As pessoas, elas usam as atitudes do outro, às vezes até inventa, coloca a palavra na boca das pessoas, mentem. Ah, mas eu agi assim porque o outro fez assim, porque o outro fez assado. Então, se o outro está desequilibrado, isso justifica o meu desequilíbrio. Dois erros vão fazer um acerto. Transfere para o outro os tormentos. Eu tô mal, então vou descarregar no outro, que se dane o outro. Eu tô mal-humorado mesmo, e é assim que é, e as pessoas têm que aceitar. Criando situações embaraçosas, barracos, gritarias, constrangimento, deixando o outro sem graça, deixando o outro constrangido. Isso é tão feio, se deixar a outra pessoa constrangida. As pessoas acham lindo lacrar. Nossa, é uma crueldade danada, é uma falta de humanidade, é uma falta de compaixão ao próximo. A gente não tem o direito de humilhar ninguém. A gente não tem o direito de fazer o outro se sentir pior do que realmente é. Perturbando a ordem, apresentando-se como salvadores dos demais e vítimas de todos. Eu tenho aqui a solução para todo mundo, me obedeçam, eu sei o que as pessoas têm que fazer. Se as pessoas, eu vou mostrar o erro de todo mundo para as pessoas acharem que elas não valem nada e que eu tenho a solução de todos. Então eu sou perfeito. E quando alguém fala alguma coisa que eu não gosto, eu sou a vítima. As pessoas estão me atacando porque eu estou sobressaindo. Então eu sou perfeito. Eu sou muito bom. E aquele que não acha que não vê o tanto que eu sou bom é porque é cego, é ignorante, é um absurdo. E estão me atacando sem motivo algum. Gente, até Jesus foi atacado. A pessoa, ela vai ter que ser confrontada com a sua verdade, vez ou outra. Não que signifique que ela esteja errada, mas só porque uma pessoa está certa, não necessariamente o outro tem que estar errado. É porque são pontos de vista diferentes. A gente tem que levar em consideração o ponto de vista de todos, né, para ser justo, para ser uma coisa correta. Atormentados em si mesmos, não creem nos valores éticos morais do grupo em que se encontram, tornando-se invariavelmente aqueles que sempre discordam, que possuem melhores e mais profundos conhecimentos. No entanto, se dizem perseguidos e maus inados. Eles não confiam, eles não creem, não validam os valores éticos morais do grupo. Eles não concordam, e porque eles não concordam, o resto do mundo todo está errado. É aquele que sempre discorda, é aquele que sempre tem opinião contrária, que sempre quer falar para os outros o que eles têm que fazer ou como eles têm que ser. É aquele que enxerga aquilo que o outro tem de sombra, ao invés de mostrar a luz do outro. É aquele que prefere ver os defeitos das pessoas, diminuir aos outros para poder se sentir melhor. Ele enxerga o defeito no outro e fala, tá vendo? Eu não erraria assim desse jeito. Eu sou mais capacitado para poder estar liderando o grupo. E numa cultura de paz não existem protagonistas.
não existem líderes assim, existe hierarquia, mas a liderança é compartilhada. Cada um dá o seu melhor, cada um mostra o que tem de melhor, cada um contribui com o que já dá conta de fazer. Até mesmo espíritos elevadíssimos, uns davam conta de fazer uma coisa e não davam conta de fazer outra, e cada um compartilha com o grupo aquilo que tem de melhor, ao invés de ficar diminuindo o outro para poder se colocar como o Salvador, como mais especial, como o Messias que veio aqui para salvar a humanidade inteira. A humanidade só vai se salvar na hora que cada um conseguir salvar a si mesmo. A tarefa é individual. Nós não podemos deixar que outras pessoas nos guiem. A gente pode se inspirar nas pessoas, a gente pode aprender uns com os outros, mas se a gente abrir mão do nosso livre-arbítrio, que é sagrado, que nem Deus tira da gente, para passar essa escolha para outra pessoa, a gente está cometendo um grande sacrilégio. E a gente cai no perigo de poder ser conduzidos por pessoas mal intencionadas, pessoas desequilibradas. Teve um caso aí de uma religião lá nos Estados Unidos, que o cara estava conduzindo as pessoas, estava dentro do sítio, fez um suicídio coletivo para encontrar Deus. Então, a gente não pode abrir mão do nosso senso crítico, a gente não pode depositar a nossa felicidade, a responsabilidade da nossa felicidade nas mãos do outro. Às vezes a pessoa vai querer muito diminuir a gente para que ela se sinta mais especial, mas isso é porque a pessoa tem autoestima baixa. Porque com a pessoa bem resolvida com ela mesma, ela enxerga o bem no outro. Cada um enxerga aquilo que tem dentro de si. Se ela só enxerga sombra dentro de si, ela só vai ver sombra projetada nos outros. Então, que a gente não delegue isso, que a gente caminhe junto, a gente aprenda uns com os outros, mas o livre-arbítrio é nosso, o discernimento é nosso, e não cair na conversa dessas pessoas que têm muito discurso e pouca ação, que elas são melhores, elas são mais preparadas e mais capacitadas, e por isso as pessoas devem obedecê-las cegamente, sem questionar, porque se questionar é sinal de burrice. E tem muito disso, as pessoas usam muito o sarcasmo e o deboche para fazer os outros se sentirem mais tolos do que realmente são, para questionarem do seu próprio valor. E aí debocham, humilham e usam a opinião da maioria para poder coagir as pessoas. A gente tem que ser firme com relação a isso. Apresentam-se não poucas vezes transvestidos de uma humildade que estão longe de possuir. Ou são arrogantes, prepotentes, atribuindo-se valores que igualmente não possuem. Pois é, esse negócio de atribuir uma humildade que não possuem. Uma pessoa que vira e fala, eu tenho orgulho de ser humilde, ela de humildade não tem nada. A humildade é o oposto do orgulho, é a ausência do orgulho. A pessoa que fala que tem orgulho de ser humilde, que ela gosta de mostrar que ela é humilde, ela é pura vaidade. E com essa característica de ser humilde, ela quer se mostrar melhor do que os demais. Aquela falsa modéstia da pessoa não reconhecer o seu valor. Tem que mostrar o seu valor sim, tem que mostrar as coisas boas, tem que pegar e colocar tudo aquilo que já conquistou a serviço das outras pessoas. Oi! Pode entrar? Pode. Então, continuando. Agitados dão a impressão de operosos, quando em realidade são apenas instáveis emocionalmente, abraçando diferentes propostas de trabalho que não sabem executar. Então está sempre querendo estar à frente de tudo, querendo dar palpite em tudo, até no que não tem conhecimento de causa. Não se aprofundam, qualquer coisa que o outro já vem falar, já fala que já sabe de tudo, que sabe mais do que os outros é que não sabem nada, que a opinião deles é que está certo. É um caso extremo esse daqui, é exagerado, mas eu conheço não uma nem duas pessoas assim. É mais comum do que imagina. E é muito cansativo conviver com essas pessoas, porque elas estão sempre criticando os outros, estão sempre julgando as pessoas para baixo, estão sempre falando o que elas têm que fazer, não aceitam ser contrariadas de forma alguma, reagem desproporcionalmente, usam da violência emocional, da violência física. As pessoas que convivem com pessoas desse tipo saem destruídas emocionalmente. E o problema é que isso é normal na sociedade, né? Não deveria. E as pessoas estão assassinando emocionalmente umas às outras, pelo seu modo destemperado, pela sua incapacidade de viver em sociedade. E viver em sociedade exige que o nosso direito termina quando começa o direito do outro, o nosso limite termina quando termina o limite do outro. E são pessoas que se acham que têm mais direitos do que as outras pessoas, e cada dia que passa vão exigindo mais do outro, sem perguntar se o outro quer fazer aquilo, se ele tem para oferecer, se ele concorda,
simplesmente se acham melhores do que os outros e para se sentir nessa posição de superioridade, diminuem as outras pessoas, mostrando para elas todas as suas imperfeições, todos os seus defeitos, como se errar fosse um pecado. E errar é humano, como se todo mundo tivesse que ser perfeito. Exige dos outros uma perfeição que nem mesmo tem. Os outros têm que ser perfeitos, eu posso errar e as pessoas têm que ser sempre me compreender porque eu erro. E se elas não me compreenderem, elas são insensíveis. E se elas não forem gratas para aquilo que eu tenho para oferecer, elas são ingratas, mas exige que o outro dê e compartilhe o que não tem. E se a pessoa não faz aquilo que o outro exige, massacra a pessoa, destrói a pessoa. Então, infelizmente, é comum e é muito cansativo viver com pessoas assim. A gente não tem que julgar ninguém, mas a gente tem que ser seletivo com as pessoas que estão perto da gente. Habilmente apresentam suas ideias, são excelentes oradores, são super sociáveis, todo mundo gosta deles. Mas transferem o esforço para os outros. As ideias são maravilhosas, mas quem tem que executar são os outros. Eles são aqueles que mandam. São excelentes para mandar, mas para botar a mão na massa para trabalhar, quem tem que fazer são os outros. Desejosos sempre que os seus amigos abandonem os seus próprios compromissos, a fim de ajudá-los naquilo que pretendem, por considerarem ser de suma importância, quando não passam de campeonato de vaidade pessoal e de promoção do ego. Aquilo que eu quero é muito mais importante do que o que a outra pessoa quer. Que é um exemplo bobo disso, uma pessoa que chega atrasada, ela acha que o seu tempo é mais valioso que o tempo do outro. O outro tem que esperá-la o tempo que for necessário, mas se a pessoa tiver que esperar 5 minutos pelo outro, já solta os cachorros. Como é que você me deixa esperando desse jeito, que não pode, que é uma falta de consideração? A pessoa tem essa mania de grandeza, de superioridade. Inclusive, uma das coisas da cultura de violência é a megalomania, a pessoa se achar mais importante do que realmente é. E de querer ser superior aos outros, impor isso a qualquer custo. E geralmente é marginalizando as pessoas, é criticando, é massacrando, evitando o diálogo, passando pela linha do respeito o tempo inteiro. E essas pessoas não ocupam um espaço de uma hora para outra, elas não chegam invadindo, porque senão a gente não deixa elas entrar na nossa vida. Elas entram de mansinho, são pessoas extremamente sociáveis, fazem tudo para atender o ego, e vão chegando e cada dia que passa vai ocupando mais espaço e a gente vai cedendo. Quando vê, já passou dos limites há muito tempo e a gente quer reivindicar aquilo que é nosso por direito, e aí já cria uma terceira guerra mundial, a pessoa não aceita ceder, é só ela que está certa, é só ela que é a dona da verdade, é somente o que é bom para ela que tem que ser feito. São gentis na aparência e quando contrariados logo apresentam a outra face, a da agressividade, não suportam ser contrariados. São extremamente sociáveis até ouvir um não, até que alguém lhes negue aquilo que eles exigem que os outros façam. A sociedade, de um modo geral, está desequilibrada. As pessoas exigem que a gente seja aquilo que elas gostariam que a gente fosse, não quem a gente é de verdade. E na hora que a gente se arrisca a ser quem nós somos, isso causa uma terceira guerra mundial. Nós não temos o direito de ser quem nós somos, nós não temos o direito de reivindicar aquilo que nos faz felizes. Nós temos que viver para fazer o outro feliz. Dentro de um relacionamento, a pessoa coloca como obrigação do parceiro fazer a pessoa feliz. Os relacionamentos não são, na grande maioria, por companheirismo, onde um apoia o outro, mas porque um procura aquilo que falta em si no outro e acha que o outro tem a obrigação de preencher, de corresponder àquela ausência, àquela lacuna. Impulsivos falam sem pensar, escrevem desarrazoadas acusações, dominados pela ira, acreditando-se únicos possuidores da verdade que dizem defender. Então agridem, xingam, falam sem pensar e depois vai lá, me desculpa, me perdoa, depois que ofende, a palavra falada não volta atrás. Depois que machuca, depois que ofende, depois que agride, aí vai lá e pede desculpa, mas não para 5 minutos para refletir antes de agir. E só pede desculpa também se tiver que assumir as consequências dos atos, né? Porque fica se escondendo atrás dos outros, da atitude dos outros para justificar seus erros, como se fosse donos da razão. São insinuantes a princípio, para logo demonstrarem as reações íntimas e absurdas. No começo insinuam, aí quando as insinuações não dão certo, ou quando aumenta a intimidade, começam a exigir.
E se não corresponde, aí passa para o assédio moral, passa para a violência emocional, passa para a agressividade e passa por tantos recursos que a gente vê aí, as pessoas agindo, achando que é comum. Uma coisa que as pessoas acham super comum é lacrar e dar patada, é uma violência que constrange o outro, diminui o outro, faz o outro se sentir pior, para que a pessoa se sinta bem. Fazem-se iracundos com facilidade e expressam sentimentos que não são verdadeiros. Quando desejam conquistar simpatizantes para os seus objetivos, fica bajulando os outros, fica elogiando, falando que as pessoas querem ouvir. Aqueles, né? A bajulação é mais importante que o trabalho. E quando, na verdade, aí as pessoas ficam muito preocupadas com a aparência e escutam o que a pessoa tem a dizer, quando, na verdade, as pessoas têm que ver o que o outro faz. São as atitudes que falam da pessoa, não o discurso. Então, a maior parte das vezes, as pessoas são completamente incoerentes. Tem um discurso interesseiro, vai lá e elogia, e você é isso, você é aquilo, te amo, na hora que deseja alguma coisa, mas na hora que é contrariado, que ouve um não, destrói a pessoa. Quando não é pela frente, é pelas costas, né? Vai lá e cria um complô para isolar as pessoas de todo mundo, para que ela se sinta castigada por ter falado não, por ter contrariado, por ter tido a ousadia de não ser aquilo que o outro exigia que a pessoa fosse. Insinuam-se com facilidade onde desejam reinar, a fim de alterarem o clima de fraternidade, mediante intrigas bem trabalhadas, acusações descabidas, fruto da inveja e da insensatez. Faz as pessoas brigarem umas com as outras, chega lá no cantinho para nossa, você viu o que a pessoa fez, você viu o defeito daquela pessoa é assim, vai lá e coloca a palavra na boca do outro e começa a separar as pessoas, a isolar, para que todo mundo veja, nossa, eu sou a amiga, eu sou aquela que todo mundo pega e desabafa, mas está gerando a discórdia para isolar as pessoas, para poder desunir o grupo, para que ela reine, para que ela seja mais importante, porque se as pessoas estiverem unidas, ela não vai ter aquele espaço de destaque, talvez seja insignificante. Então elas precisam da discórdia para poder reinar, elas precisam que as pessoas estejam com raiva umas das outras para que elas se aproximem. Porque as pessoas ainda desconhecem a capacidade interna, porque elas não querem, na verdade, são muito egoístas, não querem ter que ceder nada do seu bem-estar para poder levar harmonia para o grupo. E se o grupo estiver harmônico, estiver unido, isso significa que a pessoa vai ter que ceder, vai ter que renunciar, vai ter que fazer algumas coisas que não está a fim de fazer, vai ter que dar ao outro o espaço de ser quem ele é, e ela não está a fim de fazer nada disso, ela só quer receber. Frutos da inveja e da insensatez. Nossa, a inveja é uma das coisas que mais causam transtorno, mais machucam, porque por inveja as pessoas mentem, elas enganam, elas distorcem, elas caluniam, elas separam pessoas que se gostam e se admiram muito, atrapalham relacionamentos, não só relacionamentos amorosos, mas relacionamentos. Elas fazem as pessoas enxergarem o pior umas nas outras e muitas vezes não se furtam de mentir, de inventar, de distorcer a história só para que a versão dela seja a versão comprada pelo grupo. A cisânia é uma arte terrível de que se utilizam os espíritos moralmente fracos para torpedearem as realizações edificantes que são construídas através do amor. Então, aqueles espíritos, você vê a discórdia, você vê aquelas pessoas que estão sempre brigando com todo mundo, fazendo de vítima, achando que sabem o que é melhor para todo mundo, e aonde essas pessoas estão envolvidas tem algum rancor, tem alguma briga, são pessoas que levam fofoca para um, levam fofoca para outro, e onde elas estão, tá todo mundo, ninguém está realmente bem, as pessoas estão sempre com a sensação de desconforto, não queria estar aqui. São pessoas moralmente fracas, que precisam do caos, que precisam da desordem, porque elas não conseguem se garantir por conta própria. Então elas têm que levar o caos, a discórdia, a briga, para poder conseguir aquilo que elas não conseguiriam pelo próprio brilho pessoal. Tem cuidado com eles, não disponha do teu tempo, gastando-o inutilmente nas discussões infindáveis que geram, a fim de lograrem autopromoção. Eles começam a discutir se é o dono da verdade. Beleza, você está certo, tchau e benção, vai com Deus, segue seu caminho e me deixa em paz.
não vou perder meu tempo discutindo, não. Você está certo, eu estou certo, nenhum dos dois vai ceder. A indiferença é a melhor coisa que a gente pode fazer para essas pessoas. A gente não consegue ajudar quem não quer ser ajudado. E às vezes é uma pessoa muito importante para nós, é uma pessoa muito próxima, e a pessoa coloca assim, nossa, eu preciso que você me ajude, preciso que você me salve. Não, tem duas síndromes que a gente tem muito, é a síndrome da vítima e a síndrome da heroína, do herói, de querer salvar as pessoas. A gente só consegue ajudar quem quer ser ajudado. Então é discurso para as pessoas serem o centro das atenções, para as pessoas viverem, a quem está ao redor viver em função da pessoa, para que ela não tenha que mudar, mas para que transfere para a gente a responsabilidade de salvar e de transformar a vida do outro. E o outro não está afim de mudar nada, só quer receber. É um jeito de manipular. A manipulação é muito forte na cultura de violência. Incapazes de produzir com elevação moral, exaltam-se, apresentando-se como grandes realizadores. O discurso é maravilhoso, são demagogos. Assim diminuindo o esforço dos outros, de que se utilizam na condição de defensores dos espíritos nobres que deram sua cota de sacrifício em favor dos ideais que abraçavam, como se estes necessitassem de seus encômios e referências. Então, as pessoas vão lá e fazem, cada um fazendo a sua parte, e aí essas pessoas chegam exaltando o bem que fez, diminuindo os outros, como se os outros precisassem deles para fazer alguma coisa. São excelentes marqueteiros. E na hora de realizar mesmo, deixam a desejar. A gente está aqui hoje, dia 14 de maio de 2024, estou aquele enchente no Rio Grande do Sul, que o estado inteiro está debaixo d'água, e um monte de voluntário indo lá trabalhando para poder socorrer as vítimas, e os políticos lindos, maravilhosos, estão brigando entre si, não deixando os voluntários trabalhar, porque eles não querem que outras pessoas tenham mérito de quem ajudou mais, eles querem o mérito só para eles. Então, além de não ajudar, atrapalham, não deixam aviões pousar, estão proibindo os moradores de pegar barcos, estão proibindo as pessoas de ajudarem, porque eles querem o mérito só para eles. Então, além de não ajudar, atrapalha ainda para poder se promover às custas da desgraça alheia. Esses indivíduos encontram-se por toda parte. Imiscuem-se nos labores edificantes que já encontraram em realização, desejando a autopromoção, e logo geram dificuldades que perturbam e produzem sofrimento a pessoas honestas, normalmente suas vítimas. Então, eles evitam o trabalho edificante, eles não querem, eles são bons demais para trabalhar, eles vieram para mandar, eles sabem o que é certo. Não está sempre dando um jeito de fugir do trabalho mesmo, está sempre dando um jeito de arranjar uma desculpa, de delegar para o outro, de fazer o trabalho, de botar a mão na massa, mas está sempre usando o trabalho dos outros para se autopromoverem, o trabalho que os outros fizeram, né? E logo geram dificuldades que perturbam, e começa a criar dificuldade quando as pessoas começam a aparecer mais do que eles pela obra do trabalho deles, começam a criar dificuldade para que as pessoas não possam brilhar mais do que eles. É uma luta de ego gigantesca, de pura vaidade. E produzem sofrimento a pessoas honestas que estão lá precisando do resultado desse trabalho edificante, estão precisando dessa ajuda, estão sendo beneficiados, mas se eles não puderem se promover com isso, então para eles não existe mal nenhum em atrapalhar os outros. A ideia não é a ajuda que chega ao próximo, não é servir, é se autopromover. Como eu posso me colocar como superior aos outros a partir do sofrimento que os outros estão passando? Sempre tem que brilhar mais do que o outro. Numa cultura de paz não existem protagonistas. Se você vê aqui, se você vê uma pessoa querendo brilhar mais do que as outras, querendo ser mais protagonista que as outras, querendo aparecer mais do que as outras, pode ter certeza que essa pessoa está vivendo numa cultura de violência internamente. Ela está com a visão de megalomania, ela está com uma vaidade exacerbada, e a recompensa dela não é o bem-estar do outro, mas o reconhecimento das pessoas, do tanto que ela é boa, do tanto que ela é melhor, do tanto que ela é mais evoluída, do tanto que ela é especial. Ela tem uma autoestima tão baixa que ela precisa dessa validação externa o tempo inteiro. E não mede meios, inclusive prejudicando quem está trabalhando na obra do bem, para poder ter esse reconhecimento. São acusadores sistemáticos, perversos, dissimulando-se de colaboradores ou apresentando-se como vigias que ajudam,
preservando o patrimônio superior que dizem ameaçado. Quantos falsos moralistas não existem por aí, se dizem protetores das morais e dos bons costumes, estão sempre acusando aqueles que têm a audácia de serem honestos, de assumirem a sua humanidade, de admitirem que erram. E aí, quando a gente vai ver, escondido pelas costas, faz igual ou pior do que aquelas pessoas que eles acusam. Só não pode ser visto, fazer errado pode, só não pode ser descoberto. Então, são acusadores sistemáticos, estão sempre prontos para ver o defeito nos outros. São são dissimulados, eles se fazem como grandes operários, colaboradores incansáveis, mas quando ninguém está vendo, faz igual ou pior aqueles que eles acusam. Não se dão conta de que os ideais sempre vicejaram antes deles, prosseguirão apesar deles e após passarem no rumo da sepultura. A vida e o progresso já existem desde antes dessas pessoas existirem aqui na Terra e vão continuar depois da morte delas. Elas não vão ser os gigantes. É a megalomania da pessoa se achar mais importante, que o mundo inteiro vive em função da pessoa e que sem ela o mundo entraria em colapso. Não, quando cada um contribui com o que tem, a gente faz a diferença no mundo, mas ninguém é insubstituível. Se te encontras abraçando uma realização dignificadora, não ficarás livres da sua peçonha nem dos seus espículos. Se você está fazendo uma obra do bem, você vai ser criticado. Se você está aparecendo, se destacando numa obra do bem, vai ter pessoas que vão querer te diminuir, porque não aceitam que outras pessoas brilhem mais do que eles, e vão querer diminuir a sua luz, porque uma das maiores estratégias dos espíritos das trevas é fazer a pessoa diminuir o seu valor, ela se achar insignificante e não merecedora de trabalhar para Deus, e Deus precisa que a gente trabalhe para Ele aqui na Terra, para que Ele faça a obra dele em nós e através de nós. Então, se estiver fazendo um trabalho edificante, que vai estar fazendo a diferença na vida de outras pessoas, pode ter certeza que vai encontrar opositores. Não porque a crítica faz a gente crescer, mas são pessoas que não conseguem ver os outros se destacando, não conseguem ser confrontados com a verdade. Eles precisam viver na ilusão de que eles são melhores e de que só a sua verdade está certa. E quando chega qualquer opinião contrária, quando aparece alguém sobressaindo, vai incomodar. Que não seja por inveja, que não seja porque não quer pensar além da sua própria verdade, quer se achar melhor do que os outros e dar espaço para essas outras pessoas. Significa que essa pessoa não é tão grande como ela imaginaria, e Jesus já falava que na Terra somos todos iguais. Não perca tempo defendendo-te ou acusando-os. Não perca tempo com essas pessoas se defendendo ou então acusando eles. Eu vou acusar eles para me defender, mostrar para eles que eles erram tanto quanto eu, ou defender os meus atos. Ignora essas pessoas e continua trabalhando. Tem os barulhentos que não deixam as pessoas trabalhar e tem os trabalhadores. Qual que é o objetivo dos barulhentos? Fazer incomodar tantas pessoas trabalhadoras que elas parem de trabalhar para poder se defender. Não dê importância a essas pessoas que só trazem a caos e a discórdia, esses incendiários. Deixa elas lá gritando sozinha. Não peçam para os outros brigarem entre si para defender você. Não levem a discórdia em lugar algum. Deixa essas pessoas falando sozinhas até elas ficarem roucas. Nada substitui o trabalho, nada substitui o trabalho. O que incomoda essas pessoas é o fruto do trabalho de quem está na obra edificante do bem, são os resultados que aparecem. E a melhor estratégia para elas poderem desviar essas pessoas do caminho, para que as pessoas sejam aquilo que elas gostariam que fossem, o nada, para que elas brilhem, é tirar essas pessoas do trabalho que está fazendo elas se destacarem. Segue adiante. Ninguém alcança o acume do monte se permanece na baixada, evitando cair nos precipícios ou tentando eliminá-los. Coloca o objetivo em frente e segue atrás do seu objetivo. Escuta seu coração, não escute os outros. Durante o caminho nós vamos ter sempre perseguidores e seguidores. Vamos prestar atenção naqueles que nos querem bem. Vamos prestar atenção em quem gosta da gente, não naqueles que nos criticam, não naqueles que querem ver a gente cair. Vamos mirar no topo do morro e vamos seguir em frente, rumo aos nossos objetivos, sempre em mente, não passar por cima de ninguém, não prejudicar ninguém, mas também não permitir que um escandaloso, um analfabeto emocional venha e nos desvie do caminho. Está cheio Aqui na Terra tem muito cacique para pouco índio, todo mundo quer ser chefe, todo mundo quer mandar, todo mundo quer saber o que o outro tem que fazer. Ainda somos muito intolerantes uns com os outros.
Então, aqueles que já têm um pouquinho mais de tolerância, não quero que esses intolerantes o compreendam, mas compreendam esses intolerantes, que eles ainda vão passar por uma longa caminhada até eles entenderem que o caminho deles não é ficar vigiando os outros, mas realizar suas próprias obras. Que é isso que vai trazer para eles aquela sensação de numa autoimagem, numa proporção correta do seu real valor diante de Deus, diante da eternidade, diante do universo, reconhecendo que tem falhas, que tem sombra, mas que também tem muito a contribuir. Cada um vai passar por essa caminhada. Então, a gente não tem que exigir que essas pessoas nos compreendam, mas a gente tem que compreender eles, que um dia a gente já foi assim. Então, poucos procuram justificar-te quando eles criarem embaraços para os teus pés. Ignora esses incendiários. A melhor coisa que a gente faz é ignorá-los e continuar trabalhando, porque o que incomoda eles é o resultado das nossas obras. Considera os doentes espirituais e compadece-te das suas façanhas infelizes, mas não pretenda salvá-los. A gente não consegue ajudar quem não quer ser ajudado. A pior coisa que a gente tem é olhar para eles, não, coitadinho, ele está tão assim, está tão sofrido, tem que abrir mão da minha vida para ajudá-los. Não. A gente tem que progredir. Nosso primeiro compromisso é conosco, não com os outros. Essas pessoas gostariam que a gente fizesse da razão da nossa existência, viver a vida deles, viver por eles e para eles e somente para eles, para que eles se sentissem mais importantes que os outros. Mas o nosso primeiro compromisso é conosco. Se a gente não der conta de cuidar da gente, como é que a gente vai cuidar dos outros? É aquela coisa, a pessoa está se afogando no mar e aqui na Terra está todo mundo em desequilíbrio, não está conseguindo nem salvar a própria vida e o outro está querendo que a gente pare de querer se salvar para salvar o outro, que não quer nem fazer o esforço de nadar. Então, não caia nessa ilusão de querer salvar as pessoas. A gente só consegue ajudar quem quer ser ajudado, e quando a pessoa quer ser ajudada, você vê ela agindo, ela tendo atitude, ela correndo atrás. A gente não tem que fazer por ela. A gente não tem que ficar vigiando a pessoa, nem guiando os passos. A gente só caminha junto, a gente não tem que fazer pelo outro. Cuida de promover o teu serviço, dando-lhe continuidade e vivenciando com alegria. E fundamental a alegria aqui na Terra, que a gente sinta alegria por tudo. Sem queixas nem reclamações. Que a gente não seja esses azedumes, né, que vive reclamando e se queixando de tudo o tempo inteiro. Mesmo o colégio apostólico sofreu periodicamente o fermento da cisania, que o amor de uns e a abnegação de outros conseguiu diluir. Então, até mesmo dentro da igreja, houve aqueles que precisavam da discórdia para se promover. Até os dias de hoje. Desde que não buscas o aplauso nem os benefícios imediatos do reconhecimento humano, prossegue em frente, aplainando o solo do ideal, ensemeando as plântulas que formarão a paisagem do futuro, enfrentando sol, chuva, calor e frio, com o entusiasmo de quem se entrega a Deus e nele confia. Então, que a gente não faça nada que a gente for fazer para ter o reconhecimento das pessoas, porque tem hora que a gente é aplaudido, tem hora que a gente é vaiado, cada um tem um projeto em cima de nós, uma expectativa daquele ideal que a pessoa tem, do ser humano perfeito. E projeta nos outros aquilo que não consegue corresponder, e sempre vai ver aquilo que o quão distante a gente está desse ideal, mas que a gente continue trabalhando, mostrando a nossa luz, para que a gente consiga trabalhar aos pouquinhos aquela ideia de fraternidade, encontrando entre as pessoas que fazem parte do mesmo grupo semelhanças, para que elas sejam maiores que as diferenças que nos separem. Então, que a gente consiga sempre enxergar no outro semelhanças de ideal, de valores, de coisas em comum, para que a gente se apegue nisso com as pessoas que caminham junto da gente, e não que a gente foque nas diferenças, o tanto que nós estamos distantes uns dos outros. Cada consciência é única, a gente tem que aprender a respeitar a individualidade de cada um. O espírito de cisania é artifício do mal que se apresenta em todos os segmentos da sociedade de hoje, como existiu ontem e provavelmente ainda estará presente por algum período nos dias no futuro. Então vai ter discórdia, muita discórdia aqui na Terra. Houve no passado, vai ter no futuro, até a gente se tornar um mundo ditoso, vai ter discórdia, vai ter aquelas pessoas que vão se beneficiar do caos, que vão gerar discórdia para que elas se promovam. Nunca desanimes, nem te deixes influenciar pelas propostas da cisania. Não desanime com as coisas erradas, foque no bem, foque na luz, foque no seu trabalho, não no que as pessoas vão, como elas vão te ver a partir do que você está fazendo, mas como você está se sentindo a partir das obras que você está realizando. Você está orgulhoso de você? Está com a consciência tranquila? É o que importa. Tem hora que as pessoas não vão reconhecer, não vão compreender. A gente não pode fazer nada que a gente faz
para os outros, mas a gente tem que fazer por nós. Porque para a gente colocar os outros como a nossa régua, na primeira crítica, no primeiro obstáculo, a gente cai, desaba e não consegue levantar. Mas quando a gente firma isso como um propósito nosso, do nosso caminho a ser trilhado, o que a gente tem para compartilhar, sendo reconhecido ou não, faça sol, faça chuva, nada vai nos tirar do caminho. Enquanto luz, o amor serve e passa. Enquanto luz, o amor serve e passa. O amor serve em silêncio e passa. Deixa que prossiga vicejando o entusiasmo aurido no bem, e nada poderá impedir-te o avanço. Então, viva o entusiasmo de servir ao bem pelo prazer de servir ao próximo, pelo prazer de servir a Deus, não pela necessidade de ser reconhecido pelos outros. Trabalha-te interiormente o lado negativo da personalidade. Todos nós temos defeitos de personalidade, todos nós temos virtudes da nossa alma, que a gente tem que deixar brilhar, mas alguma pessoa mostra para nós um defeito da nossa personalidade, que a gente identifique, medite, faça a reforma íntima e procure deixar esses defeitos da personalidade dia após dia para trás, para que a gente se sublime com as experiências, ao invés de permitir que o meio nos torne mais densos e mais tóxicos do que realmente somos. Iluariza-te, harmonizando-te no próprio ideal de produzir para a verdade. Deus é verdade. Então, que o nosso ideal seja sempre produzir para Deus, que a gente servir a Deus, para que a gente seja instrumento de Deus aqui na Terra para ajudar os nossos semelhantes, para levar o progresso para o planeta, para que a gente possa fazer do nosso ambiente um lugar mais harmonioso, mais feliz, que a gente seja pautado em bons valores, que a gente seja cristão, que a gente ame uns aos outros e haja com amor uns pelos outros, que a gente não tenha preguiça de abrir mão de nós para poder fazer o bem para o próximo. Com essa disposição, chegarás ao túmulo sem recordações infelizes, sem tormentos dispensáveis e com inefável alegria, ou seja, a gente vai chegar no final da vida sem consciência pesada, sem culpas ou remorsos que a gente não consegue carregar. Quantas pessoas estão ali em cima de uma cama de hospital, quase morrendo, e não conseguem morrer porque precisam do perdão de alguém e precisam reencontrar alguém e aquele remorso, aquela culpa não deixa a pessoa ir embora. Ela está presa aqui pelos maus atos que ela fez, pelas más escolhas que ela fez. A pior coisa que você pode chegar no final da vida e sentir remorso pela vida que você não teve. Vencendo-te a ti mesmo, terás conseguido maior vitória existencial carnal. Então, o nosso maior objetivo aqui na Terra é vencer nós mesmos. Não é ser melhor do que os outros, é ser melhor do que nós mesmos. É vencer as nossas más tendências, é procurar sublimar a cada dia que passa os nossos sentimentos inferiores, os nossos desejos egoístas, e que a gente não seja conduzido por essa massa que cria discórdia, que cria o caos e a ignorância, mas que a gente seja aqueles que equilibram o meio ao redor e que leva serenidade, harmonia, diálogo, paz e concórdia para todos que estão ao nosso redor. Eu amo educação ambiental, já falei isso em outros vídeos. Uma das áreas que eu mais gosto na educação é a cultura de paz. A gente estuda muita coisa para como produzir uma cultura de paz. É possível, é viável, mas exige esforço de cada um e não é pouca coisa, porque a gente tem que querer estar em paz, precisa ter boa vontade, precisa renunciar um pouquinho de si mesmo para que todos saiam ganhando. Precisa se colocar no lugar do outro, precisa ter consideração, compaixão, precisa ter respeito da diferença do outro. Mas é possível. Mas essa revolução não vai acontecer com alguém mandando, alguém que se acha superior, vindo e falando o que as outras pessoas têm que fazer. Jesus nunca falou isso. Jesus nunca falou para as pessoas o que eles tinham que fazer. Jesus só falava assim do reino dele e que as pessoas deveriam amar umas às outras, mas ele não falava, vocês têm que fazer igual eu faço, ou vocês têm que esquecer quem vocês são e tentar ser eu, ou só me obedecer. Ele aceitava as pessoas como elas eram, e ele amava as pessoas como elas eram, e ele transformou a humanidade. Então, cuidado com aqueles que vivem falando o que a gente tem que fazer, que leva a discórdia, a desarmonia, que quando a gente vê as pessoas estão todas brigando ao redor deles para poder fazê-lo se sentir maior, mais especial, mais desejado, mais inteligente, um soberano.
e comecem a brilhar a própria luz, comecem a colocar para fora aquilo que tem de melhor para servir a Deus e a humanidade, que é assim que a gente vai estar fazendo a nossa obra. E não percam tempo com esses incendiários no meio do caminho, ignorem, porque se está incomodando é porque está surtindo resultado. E o resultado é que incomoda essas pessoas que não conseguem ver outras se destacando, só elas que têm que ser as melhores. Elas olham para o outro, comparando o que o outro tem, e querem despertar inveja nas pessoas que não têm aquilo que ela tem. E esquece que cada um tem algo para oferecer, o que o outro tem para oferecer não é o mesmo que ela tem para oferecer, e não é o mesmo que o outro tem para oferecer. Então é olhando para o valor de cada um, reconhecendo o bem que cada um contribui para o grupo, para o todo, e valorizando o esforço de cada um, é que a gente vai conseguir viver numa verdadeira fraternidade. E às vezes a gente precisa diminuir outras pessoas, desqualificar como se o serviço delas fosse menos importante que o nosso. Aí, não é desmerecendo, mas é pegando assim pessoas esquecidas pela sociedade. Vão pegar um lixeiro, vão pegar um gari. Se não houvesse o trabalho deles, a gente iria viver numa cidade suja, cheia de ratos, cheia de bicho. Tá certo que não tem tanta projeção social, mas o trabalho deles é fundamental, tão importante quanto o de um médico que salva vidas. Não existe uma pessoa mais importante que a outra. Cada um, quando cumpre o seu papel com alegria, cada um, quando procura se transformar para ser melhor, para poder fazer o melhor que puder, para servir a Deus, não para ser reconhecido pelos homens, ele consegue transformar muito o impacto das pessoas ao redor. E aí a gente não valoriza porque está tudo andando certinho, mas quando deixa de ser feito, aí sim a gente vê as consequências do bem que não foi feito. Então que a gente não precisa perder para valorizar, mas que a gente aprenda a amar uns aos outros e deixar essa turma de incendiário para lá, não querer mudá-los, nem transformá-los, nem salvá-los, compreender que cada um tem seu próprio tempo e na hora certa eles vão viver as experiências certas que irão despertá-los para a verdade, para Deus. Enquanto isso, sigamos trabalhando, cada um fazendo a sua parte. É isso, espero que vocês gostem. Capítulo 4, adoro. A Joana dá um tapa na cara da gente, né? Esse livro é que ela não passa a mão na nossa cabeça hora nenhuma. É um livro que você reflete o tempo inteiro, mas é necessário a gente fazer essa reflexão. Porque a humanidade, infelizmente, está em desequilíbrio. Mas se a humanidade está em desequilíbrio, nós fazemos parte da humanidade. Então não é só o mundo todo que está doido, a gente também está. Então, nosso papel é se manter equilibrado no meio desse caos todo, porque toda a ordem precede do caos. E alguém precisa começar esse movimento, alguém precisa sustentar esse movimento. Então, que sejamos nós que estamos estudando com a vontade de progredir e melhorar, ao invés de querer exigir de outras pessoas que ainda estão presas na ilusão, na matéria, no prazer, no egoísmo, que elas se transformem sem ter esse despertamento que a gente já teve. Quem está estudando somos nós. Então, quem tem que fazer a transformação somos nós. Não é muito fácil também a gente estudar e pensar só no outro, o outro tem que mudar, o outro tem que melhorar. Mas quem está estudando somos nós. Então, quem está tendo acesso ao conhecimento é a gente. Então, quem é capaz de mudar nesse momento somos nós e não o outro. O outro vai ter o momento dele, mas que a gente não delegue para o outro a responsabilidade de fazer do mundo um lugar melhor. É isso. Beijo. Amo vocês, fiquem com Deus, curtem, comentem, deixem seus comentários, eu aprendo muito com vocês. Eu acho esse tema fascinante, adoro relações humanas, adoro o ser humano, amo o ser humano, muito, 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 acho o ser humano fascinante. Confesso que eu tenho um pouquinho de medo de deixar aproximar, porque tem muita gente desequilibrada, tem muita gente que traz dor e sofrimento para nós. Mas eu amo muito, tenho muita compaixão. Só tenho reservas para deixar as pessoas fazerem parte do meu círculo íntimo, para que não desequilibrem aquilo que eu conquistei com muita dedicação e muita perseverança. E você deixa uma pessoa que não merece estar na nossa vida, ela entra, traz a discórdia, traz o caos para ter interesse pessoal. Então a gente tem que ser seletivo com as pessoas que estão ao nosso redor. A gente tem que saber quem a gente escuta, porque às vezes a pessoa vem toda desequilibrada, se achando dono da razão, e faz a gente entrar num desequilíbrio, induz a gente a cometer erros que a gente não cometeria por conta própria. Então a gente tem que ter esse senso crítico, mas a gente tem que amar a humanidade e ver que cada um de nós, até aquela pessoa mais endurecida, também ama, e que todos nós um dia iremos despertar para o amor. E que Deus me ama tanto quanto ama
aquela pessoa que me fez muito mal, aquela pessoa que está completamente perdida, que já espalhou mal para um monte de gente. Deus ama todos nós de forma igual. Não existe melhor ou pior para Deus. Existem aqueles que estão mais adiantados do que outros, mas esses teoricamente teriam a obrigação de compreender aqueles que ainda não estão, ao invés de exigir que os outros compreendam e ajam como eles. Então, é isso. Amo vocês. Beijo! Espero que gostem. Falar de educação ambiental, cultura de paz. Ui! É o sonho da minha vida. Nunca consegui abandonar. Beijo!